Vamos começar, pessoal. Bora lá. Boa tarde, né? Eu me chamo Thaís, essa moça aqui sou eu, né? Thaís Carolina. Eu vou estar acompanhando vocês agora nesse começo do curso. Os coordenadores desse curso são a professora doutora Odete Passos e o professor doutor Rainer Amorim. No nosso curso vai ter 6 instrutores, né? No caso, sou eu, a Thaís, né? Fernanda, Felipe, José Luiz, Josilene e Cássia, né? No turno da tarde, quem está cuidando, né? É justamente o José Luiz, a Fernanda e a Cássia. Quem está responsável pelo turno da noite sou eu, a Josilene e o Felipe. Vocês vão ter oportunidade de conhecer todos nós, porque a gente vai revezar essas aulas, né? Eu não vou dar todas as aulas, eu vou dar algumas, o Felipe vai dar algumas, e a Josilene vai dar algumas aulas também, tá? Então, esse aqui é o nosso esquema, né? Vamos dizer assim, o formato do curso. A gente vai ter os encontros virtuais, que vão ser realizados através do Google Meet, né? E a gente vai fazer o uso da sala de aula virtual, que é o Google Sala de Aula, para postagem de materiais, mas eu vou falar sobre cada uma dessas ferramentas, né? Na verdade, o Google Meet eu já mandei para vocês um tutorial, né? E eu vou falar com vocês sobre o Google Sala de Aula nessa apresentação. O curso começou no dia 15, né? No caso, para vocês, começou hoje, e vai até o dia 19 do 11. Tá? Então, vai ser um curso, assim, 2 aulas por semana, terças e quintas-feiras. Quem escolheu a tarde das 16 às 17, e quem optou por fazer a noite das 19 às 20. Então, 2 aulas por semana, 1 horinha de aula, mais ou menos, tranquilo, ok? E então, vamos falar sobre o nosso plano de aula, né? A gente organizou o curso da seguinte forma: a gente vai ter essa primeira aula falando sobre o Google Sala de Aula e dando umas noções assim do Windows, né? E a segunda aula vai ser sobre noções de Word, tá certo? Em seguida, quinta-feira, dia 22, a gente vai ter a primeira aula sobre documentos mesmo, né? Que é a ata, e daí em diante é só documentação já. Que a gente vai falar sobre atestado, comunicado, carta, certificado, convite, currículo, memorando, procuração, declaração, recibo e siglas e abreviaturas. Né? Forma de tratamento, siglas e abreviaturas. Se alguém não estiver conseguindo me ouvir, estiver achando que eu estou indo muito rápido, vocês podem me dar um sinalzinho no chat, tá bom? Que aí eu dou uma olhada aqui no que eu posso fazer. Então, bora lá. Noções de Windows. Vamos primeiro começar do começo, né? O que é o Windows? O Windows é um sistema operacional. Como assim? Imagina uma orquestra, né? Onde você tem os músicos e você tem o maestro. Essa orquestra é o seu computador, né? Vamos fazer essa analogia aqui. Essa orquestra é o seu computador. Os músicos são as funções que o seu computador tem, né? As atividades que ele pode realizar, cálculos, e etc. E o maestro é o Windows, né? O Windows, ele acaba sendo aqui, ele é um software, um programa, né? Que ele vai gerenciar todas as funções do seu computador, né? Existiram diversas versões do Windows, né? As mais conhecidas foram, por exemplo, o Windows 7, que nasceu em 2009, o Windows 8, que foi lançado em 2012, mas além dessas, a gente também teve o Windows Vista, o Windows XP, e a versão que a gente vai estar usando nesse curso é a atual, né, a mais recente, e que também é a mais utilizada, que é o Windows 10, que nasceu lá em 2015, né? Então, o Windows é um sistema operacional gráfico. Por que ele é um sistema operacional gráfico? Vamos por assim, antes do Windows nascer, a gente não tinha esse conceito de botão que aparece para a gente na tela, né, do computador. A gente não tinha esse conceito de janela. O que a gente tinha era uma tela preta, né? E nessa preta a gente digitava o comando que queria que o Windows fizesse. Essa questão da tela preta ela ainda existe, né? Que a gente ainda tem o prompt de comando no Windows. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Não vai dar. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Se eu conseguir mostrar para vocês, vai ser legal.
Aqui, pessoal, ó, esse é o prompt de comando, né, essa janela aqui. Antes do Windows, era isso aqui o que se tinha para acessar um computador, entendeu? Então, você digitava aqui o comando que você queria que o computador executasse, e ele fazia, né? Não tinha essa parte visual gráfica, né? E o que isso acabava limitando muito o uso do computador para pessoas que tinham um certo estudo e tinham também condições financeiras. Além disso, tinha a questão de você ter sempre que ter um bloquinho de notas com os comandos que você vai usar, entendeu? Então, era muito limitado quem podia usar ou não o computador naquela época. Então, o Windows é um programa, um software, é o principal programa do computador e ele comanda as funções da máquina, ok? Tudo certo por aí, por enquanto? Respondam para mim no chat, pessoal, para eu saber se vocês estão ouvindo, se está tendo algum problema. Então, eu vou fazer assim, eu vou voltar para a apresentação aqui para conseguir olhar caso mais alguém consiga entrar na aula, tá bom? Só um minutinho, que eu... Só um minutinho. Aqui, pronto. Bom, vamos lá. Aí, vamos começar falando um pouco sobre também o visual do Windows, né? A nossa área de trabalho. Esse plano de fundo aqui é o que a gente chama de background, ou tela de fundo. Você pode colocar uma imagem aqui que te agrada, né? Por default, o Windows te manda aqui a logozinha dele, azul, né? Então, a área de trabalho do computador, ela vai ter os ícones que podem ocupar todo o plano de fundo, né? E aí você pode, isso aí é customizável, de acordo com o que te é mais confortável, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, a gente tem uma pasta, a gente tem um aplicativo, outro aplicativo e tem um programa nativo do Windows, né, que é a lixeira. Além disso, a gente também tem a barra de tarefas, que ela é dividida nesses grupos, né? A gente tem aqui a área de notificações, onde a gente vai ter acesso a informações do computador, tipo uma barra de status, vamos dizer assim. Né? Aí você tem acesso ao horário, a data, o idioma, o áudio da sua máquina, se está tendo acesso à internet, se está com bateria carregada, se está na tomada. E aqui mensagens, né, que o computador possa querer dar para você. Podemos atualizar o Java, por exemplo, aí ele te dá a notificaçãozinha. Aqui no meio, a gente já vai ter a parte de botões dos programas, né? Então, isso aqui, assim como os ícones da sua área de trabalho, é customizável. Você pode colocar aqui os programas que te forem mais confortáveis, que você quer ter acesso rápido a eles. Geralmente, o pessoal põe aqui navegador, esses programas assim. Aqui, no caso, está o Explorer, né? Aqui do lado, a gente tem a barra de pesquisa, onde você pode digitar e buscar algum arquivo ou programa que esteja no seu computador, até mesmo na internet. E a gente tem também aqui, por último, o botãozinho do Windows, né? Que ele te dá acesso a todos os recursos e programas que o Windows tem disponíveis para você. Ó, quando você clica no botão de Windows, ele te abre essa telinha aqui, né? E aqui você tem acesso a tudo, ó. Word, Excel, PowerPoint, tudo que está instalado na sua máquina. Agora, vamos entrar no conceito de janelas, né? Lembra que eu falei que antes era tudo tela preta? Então, quando chega aqui, o Windows, ele pegou e criou para a gente o conceito de janela. Tanto é que o Windows, traduzindo para o português, é janela. Então, ele converte tudo em janela, ele tenta abrir tudo em janela. E esse aqui é o visual padrão de uma janela, né? Ele vai ter, quando você abre um ícone, ele vai abrir sempre uma janela para você. E uma janela, ela é dividida aqui em ela tem, né, a barra de títulos, que é essa parte aqui de cima, né? Onde você tem o botãozinho de fechar, o botãozinho de maximizar, vamos lá, o botão de fechar, que vai fechar essa janela, né? Você não quero mais olhar essa janela, você fecha ela
Você tem a opção de maximizar, que vai expandir essa janela para ela ocupar toda a tela do seu computador. E você tem a opção de minimizar, que vai esconder essa janela na barra de tarefas. Ela vai ficar escondidinha bem aqui assim, né? Tá. Você também vai ter a barra de menus, que é essa aqui de baixo, que ela vai ter um conjunto de menus, né? Então, você tem o menu arquivar, com todas as funções voltadas para essa ação de arquivar um documento. Aqui, por exemplo, olha só. Aqui, essa é a barra de menus, né? Aí você tem aqui, por exemplo, o menu início, que é o que está selecionado. Ele abre para ti todas essas ferramentas que você tem disponíveis para trabalhar, né? Se você clicar no botão compartilhar, ele vai abrir um outro menu com outras ferramentas que você também vai estar tendo acesso. E isso vai também para todas as guias que a gente tem aqui disponíveis, né? Bom, lembra, agora falando sobre o explorador de arquivos, deixa eu perguntar se está tudo bem com vocês aí, se estão conseguindo me ouvir. Eu estou perguntando porque eu estou preocupada, porque está chovendo aqui, a Icon caiu, então eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo certo por aí. Não, ótimo. Ninguém pediu para entrar, então vamos continuar a aula. Falando sobre o explorador de arquivos. O que é o explorador de arquivos? Vocês lembram que eu dei para vocês o exemplo do maestro, né? A gente tem o Windows, que é o maestro do seu computador. O explorador de arquivos, ele já vai ser o maestro dos arquivos do seu computador. Então, ele vai gerenciar seus arquivos, vai manipular dados do armazenamento. Mas quem que é esse cara, né, Thaís? Esse tal de explorador de arquivos, ou Windows Explorer. Ele é esse cara aqui, deixa eu subir aqui para vocês verem. Essa pastinha que está bem aqui escondidinha é o explorador de arquivos, né? Clicando nela, você abre essa tela, cadê? Aqui. Essa questão aqui do explorador de arquivos, essa janela, ela é dividida no painel de navegação, né? Que ele é tipo a árvore do seu computador, né? Ele vai te mostrar toda a estrutura do teu computador de forma hierárquica. Como assim? Imagina que você tem uma pasta. Aí você vai e coloca outra pasta dentro dessa pasta, entendeu? A primeira pasta é a mãe, a segunda pasta é a filha. Se você colocar mais uma pasta, ela vai ser a neta, entendeu? Então, ele vai te mostrar nessa ordem essa questão da divisão do teu computador, ele vai te mostrar hierarquicamente. Você clica no botão, por exemplo, de uma dessas pastas, ele vai te abrir um menuzinho com essas pastas lá dentro, disponíveis para você. E aqui do lado, a gente tem a área de conteúdo, que pode estar qualquer coisa aqui, pode ter arquivos, pastas, unidades. Geralmente aqui ele coloca o acesso rápido, né? As pastas ou arquivos que você acessa com mais frequência no seu computador. Então, geralmente, o Windows coloca para cá. Bom, agora que a gente já deu uma passada pelas noções básicas do Windows, aí vocês podem falar bem assim, pô, Thaís, só isso de Windows, eu queria saber mais sobre o Windows. Não se preocupa, tá? Já está disponível no Google Sala de Aula uma apostila completa sobre o Windows. Todas as suas funcionalidades. Essa aula já está disponível no Google Sala de Aula. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, a gente deixou lá vídeos também, vídeos do YouTube, né, ensinando. E agora, eu vou falar com vocês sobre o Google Sala de Aula. O que ele vem a ser? Ele é um simulador de sala de aula virtual. É da empresa Google, né? E ele tem essa função de aproximar o aluno do professor, né? Ou do instrutor, no nosso caso. Que ele vai permitir que a gente poste material e vocês possam acessar esse material através dessa ferramenta, tá? Então, é uma sala de aula virtual, não sei se vocês conhecem, mas eu vou estar passando com ela para vocês, né? Como que você instala o Google Sala de Aula? Vamos supor que você pretende assistir esse curso no seu celular, por exemplo, você quer acessar o Google Sala de Aula pelo celular. Você vai lá na Play Store, aí você digita lá, Google Sala de Aula. Aí você clica nesse íconezinho, né? E clica para instalar. Pronto. Depois que ele instalar no seu computador, você abre ele e clica aqui em primeiros passos. Clicando em primeiro passo, você seleciona a conta de e-mail
do Gmail que você pretende usar, né, que você pretende usar para se logar na conta do Google, e ele vai te redirecionar para essa página aqui, né? Nessa página aqui, você clica na opção de mais, que está aqui em cima, e clica em participar da turma, porque você vai digitar agora o código da nossa turma. Eu tenho nessa apresentação o código, mas eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá bom? Você insere o código e clica novamente aqui em cima em participar. Aí ele vai fazer a tua matrícula na turma. No nosso caso, você vai ter essa tela aqui, né, branca, e depois que você se matricular na turma, você vai ter acesso a esse menuzinho aqui, verdinho, né, que é o PBEX Elaboração de Documentos Oficiais. Esses outros aqui eu coloquei como exemplo, tá, pessoal? Supondo que tenha uma turma chamada Álgebra Linear, uma turma chamada Trabalho de Conclusão de Curso, tá? Então, você pode ter várias turmas no seu Google Sala de Aula. No nosso caso, é só essa primeira aqui mesmo, né? Aí você clicando aqui nessa opção verdinha, espera um minutinho que eu vi mensagem no chat que eu... Ok, tá. O link do Google Sala de Aula, sim, a gente vai mandar lá no grupo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá. Bom, quando você clicar aqui nessa verdinha, né, a gente vai estar... você vai estar entrando na sala de aula. Aqui na sala de aula você vai ter, por exemplo, aqui uma mensagenzinha que a professora Odete deixou para vocês lá, e vocês vão ter acesso também aos materiais que estão disponíveis, né? No caso, assim, a nossa primeira aula de Windows. Você clica aqui nesse tópico e ele vai te redirecionar para o que tem dentro dessa pastinha, né? Vamos dizer assim. Aí, por exemplo, aqui já tem o PDF dessa primeira aula, e tem alguns vídeos que a gente colocou para vocês, vai ter também a apostila, na hora que eu tirei esse print ainda não tinha colocado a apostila lá, mas agora já está lá, né? Aí, suponhamos que você quer ver essa primeira aula aqui no seu celular, você clica aqui nela, né? E ele vai abrir ela para você. Daqui você pode ler essa aula todinha de novo, você pode baixar, fica a seu critério. Tá, Thaís, mas agora, como é que eu faço? Poxa, no computador, né? Porque eu uso computador, eu não estou usando celular. Mesmo esquema. Você entra pelo seu e-mail, né? Você loga na sua conta de e-mail, daí você clica aqui, nesses 9 pontinhos que estão aqui em cima, você clica na opção Google Sala de Aula, e você vai ser redirecionado para cá. Aí você digita o código da turma, ó, aqui eu já coloquei o código da turma, né? E você clica em participar. E ele vai fazer sua inscrição na turma. Então, é o mesmo princípio, você vai ser redirecionado para cá, para essa telinha, e aqui você vai ter acesso às atividades, com as coisas que são postadas, né? Que no caso, ó, no antigo exemplo, era o nosso primeira aula, né? O tópico era a nossa primeira aula. Agora aqui o tópico do exemplo já é plano de aula. Aí você clica em plano de aula, você entra dentro desse tópico e você tem acesso aqui, ó, a descrição sobre como vai ser o plano de aula, e tem também acesso ao material aqui, né? Materialzinho. E você, por exemplo, quero ver esse material aqui no meu computador. Você clica em cima e ele vai abrir para você o plano de aula, né? Thais, mas eu quero baixar. Para baixar, você clica aqui nessa opção da impressora, né? Ele vai te redirecionar para essa página. Nessa página, você pode clicar no download. E somente, pessoal, a primeira aula, bem introdutória, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar.